Boa tarde para cada uma de vocês. Mulheres de Joelho é um grupo onde uma cuida das outras. Mas o mais importante do Mulheres de Joelhos, a gente precisa ressaltar, é que você entra aqui para aprender. Aprender a ter uma comunhão com Deus, a ter uma postura que verdadeiramente te leve a exalar o bom perfume de Cristo, onde é que você vá. Mulheres de Joelho é para forjar algumas mulheres que estão com problemas, que estão quebradas, que estão doentes, que estão vazias. Então, nós geralmente damos encorajamentos para você, em Deus, se levantar e continuar na sua vida. Amém? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da outra mulher que engravidou. Muitas vezes nós recebemos notícias como essas e uma grande parcela de mulheres acabam descobrindo que a amante dos seus maridos acabou engravidando. Olha só, fácil não é. Fácil não é. É muito difícil esse tempo. Porque a gente já está sofrendo com a ruptura da família, né? Com o abandono desse homem no lar. E a gente acaba tendo, como se diz, mais essa granada na cabeça para administrar, vamos dizer assim. A gente acaba tendo mais essa bomba, né, nas nossas vidas. Paula, o que eu devo fazer? Como que eu consigo administrar essa notícia? Primeiro, o que eu devo fazer? Fazer, você não tem como fazer nada. Por quê? O filho foi concebido. O filho é dele, de outra pessoa. Não dá para você simplesmente dobrar os seus joelhos ao Senhor e falar: Deus, não permita que essa criança nasça. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente contra aborto. Extremamente contra. Como assim, Ana Paula? Eu sou, porque eu não sou feminista. Eu não acho que o feto seja uma unha em que eu decido em qual tamanho eu quero descartá-lo. Ah, Ana Paula, mas aquela mulher que foi estuprada, ela tem que entender que esse filho não é só do estuprador, mas é dela também. E aquela mulher que viveu abuso dentro de casa pelo pai, que acaba se engravidando, ela tem que entender que o filho não é do abusador, mas é dela também. É a mesma coisa. Eu olho para os meus filhos, se eu fosse olhar os meus filhos e olhasse para eles como o pai que abandonou e me largou, eu não ia amar meus filhos. Mas como que eu olho os meus filhos? Eu olho os meus filhos sendo os meus filhos, os que saíram de mim, os que são meus, foram gerados por mim, entendeu? Então, assim, eu sou extremamente contra aborto. E eu penso que como Deus, ele na antiguidade, ele tinha abominação pela idolatria que era praticada em Moabe. Para quem não sabe, os moabitas, eles eram adoradores de um Deus que ele aceitava, eles faziam como oferta jogar crianças recém-nascidas para serem queimadas dentro dessa estátua. Era uma estátua que parecia um deus, esqueci o nome agora, mas era um deus com cabeça de touro, e no centro dele, no ventre da estátua, era uma caldeira, era tipo uma espécie de uma
tinha fogo lá dentro, entendeu? E aí as pessoas iam idolatrar aquele Deus, ia jogar as crianças, né? Provocava, por exemplo, acabava de nascer, as pessoas iam lá e levavam essas crianças recém-nascidas para serem queimadas ali dentro. Então, como Deus via isso, o assassinato de crianças como algo abominável, eu imagino também que o aborto para Deus é algo muito abominável. Por quê? Porque você está pegando um inocente que não tem culpa de nascer, que não tem culpa de ter vida ao mundo. Ele veio ou pelo desejo de duas pessoas ou pela inconsequência de duas pessoas, mas aquele ser que está dentro do ventre, ele não tem culpa de estar ali. Então não dá para você olhar para Deus e falar assim, que é o dono da vida, é Ele que decide quem morre e quem vive. Não dá para você olhar para Deus e falar assim, Deus, não permita que essa criança nasça. É a mesma coisa de você estar falando assim, Deus, aborte esse filho, assassina esse filho. Se o Senhor me ama, então o Senhor tira a vida do outro. Isso é uma incoerência e eu já vi muitas vezes mulheres testemunhando que oraram a Deus, pedindo que Deus tirasse a vida das crianças e elas acreditam que foi Deus quem tirou a vida das crianças. E depois, as consequências que vieram depois na vida delas foi algo catastrófico, porque não foi Deus quem recebeu aquela oração, tá? Deus é dono da vida. É Ele quem decide quem vai viver, quem vai morrer. Mas Ele decide. Não é você que tem que pedir. A gente não pede assassinato, a gente não pede morte. Porque há uma razão para essa criança vir ao mundo. Há uma razão para ela ter sido concebida. Se Deus está deixando ela ser gerada no ventre com saúde, é porque tem um propósito. Ah, mas eu vou morrer, eu vou sofrer. Se eu ver essa criança, como é que vai ser? Agora para frente, como é que vai ser? E se o meu marido voltar para casa, então quer dizer que ele vai ter um laço com ela para sempre? E aí como é que vai ser? E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Aí só se pensa em quem? Em mim. Mas não se pensa, por exemplo, no que Deus quer ensinar para o seu marido através dessa criança, porque a Bíblia diz, lá em Provérbios 5, que ter filhos fora do casamento não traz a um homem nenhum bem. Então, às vezes, a gente vai ver certos maridos que tiveram filhos fora do casamento sofrerem algumas coisas a respeito da criação desses filhos, porque Deus vai ensiná-los através desses filhos a respeito de fidelidade conjugal. Então a gente não sabe por quê. Então não dá para orar assim. Esquece. Se você está sendo tentada a orar para que essa criança não nasça, pare agora, porque Deus não está recebendo essa oração. Isso é oração contrária. A Bíblia, quando diz lá em Apocalipse 23, fala que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Você sabe o que é feitiçaria? É você fazer justamente isso. É você orar contra o outro. E você pedindo para que essa criança não seja gerada, você está orando contra ela. Porque ela já é uma pessoa. Ela só está em formação. Mas ela tem sentimentos, ela está sendo gerada, ela não tem consciência ainda. Mas você sabia que o feto, a partir do primeiro mês, ele já tem coração, ele já mexe, ele já é um ser. Ele tem informação, mas ele é um ser. E com certeza, gente, ele já tem alma. Com certeza ele já tem alma. Porque a partir do momento que ele está sendo gerado, a alma está ali, está recebendo tudo aquilo que está em volta dela, dessa criança. Então não é
pedindo a Deus para vir tirar a vida dessa criança, que o seu sofrimento vai acabar. O que você precisa é olhar com maturidade essa situação e entender que se chegou a esse ponto, algo vai ser feito por Deus a seu favor a respeito dessa criança. Sim, essa criança vai ser usada por Deus para que o bem ocorra para você. A Bíblia diz, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, se eu estou vivendo segundo o propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, inclusive o nascimento de uma criança com a AOM. Não sei de que maneira, não sei de que forma, eu não sei como Deus poderia fazer isso, mas Ele faz. Porque Deus, em 1 Coríntios 1, eu não sei se é no versículo 14, diz que as coisas de Deus são loucuras para o mundo. E que Deus não trabalha e não faz as coisas como o mundo faz. Que Ele pega as coisas que não são e confunde só para mostrar que Ele é maior. Ele pega aquele que não tem sabedoria, o exalta para mostrar ao sábio que ele pode tudo. Quantas pessoas aí que você conhece, que são formadas, que têm diplomas, não são prósperas, vivem uma vida de miséria às vezes. E aquele que às vezes não tem nem a 8ª série, 9ª série completa, às vezes está aí próspero, tem uma sabedoria para administrar, para fazer coisas e está vencendo. Deus gosta de fazer esse tipo de coisa. Deus gosta de fazer esse tipo de coisa para dar glória a Ele mesmo. É o jeito de Deus de dar glória ao nome dEle. Então, o que você tem que fazer? Você precisa agora entender que essa criança, ela não tem culpa de ter vindo ao mundo. Ela é um ser independente de OM, independente de marido. Você só vai ficar nessa debilidade emocional se você quiser. Se você continuar pensando que essa criança está atraindo mais destruição para sua vida. Muitas vezes eu vejo mulheres que até o marido voltou para casa, mas porque ele fez filho numa outra mulher, ele precisa conviver com essa criança. E às vezes eu vejo mulheres com o coração trancado para essas crianças. Eu vejo mulheres jogando em cima da criança toda a frustração e todo o sentimento ruim que ela sente pela situação do adultério que ela sofreu. Por exemplo, você, ao invés de resolver com seu marido, perdoá-lo pelo adultério e seguir em frente para viver coisas novas e melhores em Deus a respeito do seu casamento, você fica presa na situação do adultério porque existe uma criança. Então, ao invés de você perdoar, limpar seu coração, ter uma boa convivência com essa criança, até mesmo para você viver com seu marido bem, porque não deixa de ser filho. Não é porque o filho não foi feito com você que deixou de ser filho dele. Filho é filho, gente. Fale aí as mães que têm filho de um pai e filho do outro. Às vezes você foi uma mulher solteira, teve um filho com um namorado, não casou, mas lá na frente você encontrou seu esposo, se casou e teve outro filho com ele. Aí você tem 2 filhos, um fora do casamento e o outro dentro do casamento. Você ama qual mais? Não existe qual que eu amo mais. Existe que eu amo os 2.
E por que que seu marido seria diferente? Por que que um homem tem que ser diferente? Ele tem que escolher. Ele tem que amar mais, ele tem que se dedicar mais aos filhos da aliança. Não, gente. Ele vai amar todos eles da mesma forma. E você está perdendo uma grande oportunidade de estreitar laços, às vezes, com seu marido, porque eu estou falando para aquelas mulheres que voltaram com seus maridos e eles tiveram uma criança fora, né, do casamento. Porque se você participar da criação dessa criança, se você estiver junto com seu marido nessa, isso vai ser usado para ainda mais estreitar os laços entre vocês. Ele vai confiar em você. Ele vai te chamar para tomar decisões a respeito dessa criança junto com você. Ele vai te perguntar o que você acha. Aí você vai poder falar, olha, eu se fosse no seu lugar, eu acho que isso aqui seria uma boa ideia. Ou não, eu, por exemplo, se fosse eu, não concordaria. Por quê, amor? Por causa disso. Você não acha isso? Sabe? Se o seu filho, por exemplo, vai lá no negócio de brinquedo e ele vai comprar um brinquedo para o seu filho, fala, você não vai levar para fulano, você não vai levar para fulana, você vai dar um susto nesse homem. Nossa, é mesmo, né? Posso comprar? Claro, vamos escolher. Abra seu coração para essa criança. Abra esse coração. Mas ele é filho da OM? Não, ele é filho do seu marido. Coloque o seu marido na frente que você vai começar a amar essa criança. Coloque o seu marido na frente que você vai começar a amar essa criança. Sabe, eu tenho assim uma certa preocupação com mulheres que amam demais. Porque elas amam tanto o marido, mas tanto, que elas atribuem a culpa do adultério só para a amante. Vocês já viram isso? É porque ele, coitadinho, ele não aguenta, sabe? Porque ela seduz ele. E ele é uma criança de 2 aninhos, tadinho, não sabe o que tá fazendo o bichinho. Ô, dó. Não, Ana Paula, sabe o que é? É porque ela vive indo atrás dele. É porque ela liga para ele de 5 em 5 minutos, ele não aguenta. Ele não aguenta. E aí ele tem que ir lá fazer o quê? Ô dó, gente. Ô dó. Quem é que tinha aliança com você? Quem era o casado com você? Quem é que tinha que ser fiel até a morte com você? Não era seu marido? Ai, Ana Paula, mas ela sabia que ele era casado. Por que ela fica vindo atrás dele? Amor, deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem aliança com ninguém, não tem compromisso com ninguém. A pessoa tá lá no mundo, suja. A pessoa tá de capeta até no cérebro. Sensual, sedutora, espírito de pombagira. Não é casada com ninguém, ou às vezes até é. E aí ela vem, e ela quer viver aquele pecado, mas deixa eu te falar uma coisa. Se seu marido dissesse não, ela teria vivido o pecado com ele? Se ele tivesse falado para ela assim, desculpa, mas eu sou casado, teria acontecido alguma coisa? Não teria. Então a culpa, a responsabilidade da quebra da aliança é dele, não é da amante. Ela não tem laço com você, ela não tem compromisso nenhum com você. Então pare de olhar para essa mulher com todo o ódio do mundo, como se seu marido fosse uma criança de 2 anos e não tivesse responsabilidade nos atos e escolhas dele. Para com isso. Para com isso. Ele quis, ele escolheu. Ele tinha a opção do sim ou não. Ele optou pelo sim. Levado por N motivos dele, motivos fúteis, motivos nenhum, mas acontece que ele escolheu. Mas não, você joga a carga toda em cima da amante, rebenta com a vida dela. Por quê? Porque o seu marido é um coitadinho, tadinho. Só tem 2 aninhos de idade, não sabe o que tá fazendo. Sabe, ele foi levado como ovelha muda aos seus tosqueadores. Sofreu tanto que deve ter feito 1 milhão de vezes. Não, gente, pelo amor de Deus.
Para de responsabilizar a pessoa que não tem aliança com você. A pessoa que tem que ser responsabilizada pela quebra de aliança no seu casamento, pela separação, pelo divórcio, é aquele que não foi fiel à aliança. Ponto final. Sabe? Eu demorei a entender isso. Porque eu tinha um ódio da companheira, hoje é companheira do meu marido, porque não é apenas um amante. Ele tem uma vida, tem um filho com ela hoje, né? E hoje, então, eles são companheiros um do outro. E a companheira dele, eu tinha um ódio mortal. Eu orei foi 1 ano para Deus tirar do meu coração o desejo de morte, porque eu queria que ela morresse. Para mim, a paga dela, o pagamento dela tinha que ser a morte. E eu orei, jejuei 1 ano para tirar isso de dentro de mim, porque eu sabia que isso era errado, eu desejar a morte para uma pessoa. Eu ser tentada a imaginar como que essa mulher poderia morrer. O que poderia acontecer de ruim para que ela viesse a falecer e largar meu marido, a ver, pensa que, né? Entendeu? Olha para você ver a minha doença. E eu orei muito tempo, orei quase 1 ano e pouco, não sei, não estou lembrada, para Deus tirar esse ódio do meu coração, para Deus limpar meu coração, porque eu não queria vê-la da maneira que eu a via. E quando eu li o livro Mulheres que Amam Demais, eu pude estudar através de uma história que aquela terapeuta conta, né? A autora do livro, de pessoas que jogam a culpa das coisas que acontecem, por exemplo, de mulheres que foram traídas, que jogam a culpa tudo na amante, porque o amor, existe o jeito de amar certo e o jeito de amar errado. Existe o jeito de amar que é doença, obsessão. Existe o jeito de amar que é uma atitude boa, né, sadia, que a gente tem que ter à luz da palavra, inclusive à luz da palavra de Deus. Então, eu amava o meu marido do jeito doente, do jeito obsessivo. Tudo para mim era ele, eu só sabia conversar nele. Ele era o ar que eu respirava, ele era a fonte de felicidade, prazer da minha vida. Ele era tudo para mim. Isso é uma doença, isso chama-se obsessão. Eu só sabia falar nele, eu só pensava nele. Eu dormia falando nele, eu acordava, eu orava só a respeito dele. Era só ele. Quando eu li esse livro, eu vi que pessoas que são doentes como eu têm essa tendência. Por exemplo, se o marido brigou com você por causa de uma outra pessoa, vamos supor, ele veio brigar com você porque a mãe dele falou alguma coisa que você disse para ela, aí ela brigou com você por causa da mãe dele. Você não fica com raiva do seu marido, você fica triste porque ele brigou com você, mas aí você transfere a culpa para ela. Sendo que quem brigou e te ofendeu foi ele, não foi ela. Ah, mas ela não deveria ter contado, ela não deveria ter falado, ela não deveria ter feito fofoca. Tá, mas todas as vezes que a gente conta algo para alguém, a gente tem esse risco de ver aquela notícia sendo espalhada. Se você não quer que algo que você conte para as pessoas vai parar em terceiros e quartos ouvidos, então não conte para ninguém, guarda só para você. E aí, você ao invés de transferir a raiva para o seu esposo que veio sem saber direito da conversa, sem ouvir a sua parte na história, você fica com raiva da sogra e não dele. É a mesma coisa com a amante. O marido trai, o marido sai de casa, o marido vai morar com outra mulher e a sua raiva, o seu ódio de morte, não é por ele, é por ela. Porque há pessoas que fazem, ela intrometeu na minha vida. Ela entrou dentro do meu... Não, ela não entrou dentro do seu casamento, ela foi convidada a entrar.
Ela foi cortejada, ela foi convidada por quem para entrar no seu casamento? Pelo seu marido. Seu marido foi lá fora, pegou essa mulher e falou assim: ah, vamos ali dar uma passeada aqui, eu tenho uma esposa e tal, mas vamos aqui curtir a vida doidado, nós dois? Foi ou não foi? Porque como que ela sabe da existência do seu esposo? Como que ela sabe o telefone dele? Como ela sabe o e-mail dele? Como ela sabe aonde encontrar ele? Porque ele deu abertura. Ele condicionou todas as coisas a chegar nisso. E a gente trata como se fosse ela. Então, se você está se identificando com isso, você vai lá no e-mail do Mulheres de Joelho agora e você vai ler um livro chamado Mulheres que Amam Demais, para você entender que você é uma pessoa doente e você precisa aprender a amar corretamente e a sair dessa doença chamada obsessão. E aí você sentindo tudo isso que eu tô falando aqui pela amante, se ela engravida, você transfere tudo para essa criança. Você joga isso tudo nessa criança, como se aquela criança fosse o símbolo da sua infelicidade, como se aquela criança viesse a trazer o maior tormento da sua vida, como se aquela criança fosse, desculpe a palavra, mas eu detesto a palavra, a desgraça da sua vida. Porque essa palavra quer dizer falta de graça, tá, gente? Mas é muito ruim falar ela, né? Mas é verdade. Você acha que é isso. Acabou minha vida, agora essa criança, acabou. Vai ser um laço eterno com essa mulher. Nunca mais essa mulher sai das nossas vidas. Nunca mais eu vou ver essa mulher de longe. Nunca mais eu vou poder, porque vai haver uma criança. Essa criança vai ter que ter convívio com meu marido. E agora, e agora, e agora, e agora. Não. Se você continuar vendo a situação dessa forma, você vai ter cada dia piores sentimentos a respeito dessa criança. Sendo que essa criança não tem culpa. Sendo que essa criança não veio ao mundo porque quis. Quiseram que ela viesse. Ou por vontade mesmo de fazer um filho, ou por atos inconsequentes, como eu disse no começo do áudio. Alguma coisa aconteceu. Só que já que você ama muito seu esposo, já que você quer a restauração do casamento, já que você crê que o casamento para Deus é um só, e você quer sim que a sua família seja abençoada, porque lá em Atos 16:31 diz que se creres em Jesus, serás salvo tu e tua casa. Então você crê em Jesus e você quer que a sua casa se salve. E a sua casa se estende também à vida do seu esposo, né? Então, se você crê nisso, então você precisa de amar como Jesus ama. Porque Jesus, quando olhou para mim e para você, ele não viu o que nós somos, ele não vê o que nós somos e nem como nós estamos. Mas ele vê aquilo que ele pode extrair de melhor de dentro de nós. Porque se Jesus ele fosse ver como eu estava e quem eu era, Jesus ele não tinha me perdoado. Jesus ele não tinha me alcançado. Jesus ele não tinha me resgatado, porque eu estava numa condição de pecado, eu estava suja, eu estava desapontando grandemente a Deus. Mas o que ele olhou? Ele olhou para aquilo que ele poderia extrair de dentro de mim. Ele falou assim: tá certo, ela é pecadora, tá certo, ela tem problema, tá certo, ela fez coisas erradas demais, o passado dela é muito sujo. O passado dela é vergonhoso, mas eu posso extrair algo de bom dela. Se ela começar a se relacionar comigo, ela vai mudar. Se ela começar a se relacionar comigo, ela vai começar a parecer-se comigo. E aí sim, ela vai começar a ser uma outra pessoa. E eu vou poder extrair dela grandes coisas, joias grandiosas, joias preciosas. Eu tenho certeza. Deus, dê uma chance para Ana Paula. Pai, dê uma chance para ela. Ela é sua filha. Eu paguei o preço por ela. Olha aqui minhas mãos. Eu paguei o preço por ela. Eu me responsabilizo. E hoje eu estou nas mãos de Jesus. E hoje você está nas mãos de Jesus.
Então, da mesma forma, nós temos que olhar para esses filhos. A gente tem que olhar para essas crianças e dizer, tá certo, veio de uma maneira que às vezes foi para me machucar, foi para me ferir, foi para marcar a minha vida com o adultério que me deixou no chão. Mas eu posso extrair algo de bom dali de dentro, oh glória. Eu posso tirar algo daí de dentro. Eu posso sim. Essa criança vai conviver comigo e eu tenho certeza que eu posso ser boa influência para ela. Eu tenho certeza que algo de bom vai acontecer. Se você não tem convívio com a criança, se você não está com o pai da criança e você está de longe, abre o seu coração, ele vai ser irmão, irmã dos seus filhos. Vai poder ir na sua casa, você vai poder falar do amor de Jesus para ela, ele vai poder pousar com os irmãozinhos. Gente, eu estou falando isso de coração aberto, porque às vezes você pode pensar, ela não sabe o que eu estou passando, eu sei sim, eu sei sim. Dia 25 de julho, nasceu o filho do meu marido com a amante, e ele chama Danilo Júnior. Se vocês virem o quanto ele é a cara do Samuel, do meu filho caçula, o quanto ele se parece com os outros meninos. E eu olho para ele e eu enxergo quem? O sorriso do meu esposo, o nariz do meu esposo, o queixinho do meu esposo. Eu não enxergo o filho da amante, mas eu enxergo o filho do meu marido, o irmão dos meus filhos. E o meu coração, em momento algum, por Deus que está no céu, ele titubeou em negar meu coração a essa criança. Por quê? Porque eu tenho certeza que se Deus está me fazendo experimentar essa situação de ter um marido com o filho da mulher que, junto com ele, desfez a aliança do meu casamento, se Deus está permitindo eu passar por isso, é porque algo Deus vai fazer. Comigo, com os meus filhos, com meu esposo, com a companheira dele. Algo será feito. Porque não tem possibilidade de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus não conseguir amar uma situação dessa. A gente tem aqui, dentro do grupo, algumas mulheres que passaram por essa situação, estão com seus maridos hoje, mas ele possui filho fora do casamento. E eu posso te dizer, são mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, que quando essas crianças estão nos seus lares, cuidam como se fosse o filho delas. Amam, beijam, cheiram, porque não enxergam. Elas não veem o filho da amante que ocasionou a situação que dilacerou o coração delas, mas elas veem como filho do marido, que é quem ela escolheu para amar, que é quem ela quer viver até que a morte o separe, que é quem ela está, a pessoa que Deus está proporcionando a restauração dessa aliança. Então ame, o segredo é esse, ame como Jesus nos amou. Jesus também te olhou um dia e te encontrou em situação difícil. Você também já fez coisas que dilaceraram o coração de Deus. Você também já fez coisas que envergonhou o nome de Jesus. Você também já fez coisas que decepcionaram Jesus. E ele, em momento algum, ele decretou morte para sua vida. Em momento algum, ele não desejou que você nascesse. Em momento algum, Deus falou, não, eu vou dar fim a ela porque realmente não compensa. Vai trazer problema para mim. Não. Deus olhou para você e decidiu extrair o melhor de você. Então, extraia, perdoe, decida perdoar e extraia o melhor dessa situação. Amém? A paz do Senhor a todos.